Olá, que Deus abençoe, ministro Fábio falando. Hoje eu quero falar aqui de John Wesley, que nasceu em 1703 e faleceu em 1791, conhecido como o Tição tirado do fogo. O que é interessante é que a história da vida dele desde a sua infância já é um milagre. Nós sabemos que, segundo a história, a sua casa pegou fogo, os pais saíram, alguns dos seus irmãos foram tirados e ele ficou por último. E quando o pessoal tentava voltar a casa em chamas para salvá-lo, era impossível. Então eles dobraram os joelhos, começaram a orar e o jovem apareceu na janela. E foi assim que eles tiveram uma ideia. Os vizinhos ajudaram, subiram uns nos ombros dos outros e conseguiram pegar a criança, a qual teve esse pseudônimo de O Tição Tirado do Fogo. Interessante é que anos mais tarde saiu uma publicação a foto de John Wesley e o retrato de uma casa pegando fogo, e deram a ele esse título com base em Zacarias 3:2. O que é interessante na história de John Wesley é que ele se destacou tanto que o próprio historiador Lecky nomeia e fala a respeito desse grande avivamento, dizendo que graças a homens como ele, seu irmão Carlos Wesley também, e um outro rapaz que nós vamos falar deles também, George Whitefield. Graças a eles, não aconteceu na Inglaterra o que aconteceu na França. Nós falamos de 1789 e 1799, da Revolução Francesa, toda aquela revolução socialista, científica, ateísta, Marx, que queria a abolição das propriedades feudais nas mãos da burguesia. E essa manifestação levou em 3 anos a França ao colapso total. Foi interessante ele notar que a presença de homens de Deus em ação na Inglaterra livraram a Inglaterra deste mal, porque essa ideologia usada pelas esquerdas, inclusive atualmente, tem trago resultados desastrosos aí. Todo mundo onde passaram são ideologias que, dentro de toda a intelectualidade, já é reconhecida como utópica em todo o mundo. Mas eu vim aqui para falar que o interessante é que esse homem viveu muito. Jonathan Edwards também, que também faz parte desse momento, foi um grande reformador, um grande avivalista, mas viveu pouco. Segundo o relato histórico, dos 4 vultos que se destacaram no grande avivamento, Jonathan Edwards, melhor dizendo, que nasceu no mesmo ano que Wesley, faleceu 33 anos antes dele. E o George Whitefield, nascido 11 anos depois de Wesley, faleceu 20 anos antes de Wesley. Carlos Wesley, que é irmão de John Wesley, continuou seu itinerário, sua missão, por 18 anos, enquanto João continuou durante meio século. Então, John Wesley viveu bastante. Ele era o 15º de 19 filhos de Samuel e Susana Wesley, homem e mulher de Deus. E, claro, a mãe de John Wesley tem um papel fundamental na formação do seu caráter. Ela levava a sério a questão da educação, da submissão da criança à autoridade do pai e da mãe. Ela usava muito a citação de Provérbios 13:24. Ele que poupa a vara aborrece seu filho. E ela fala muito aqui na biografia dela também que eles foram alfabetizados com a Bíblia, que ela não aceitava eles chorando alto e eles não ganhavam nada pelo choro. Então ela fortaleceu seus filhos desde a base. Isso é interessante. Outra coisa também que é legal é que a criança que completava 5 anos aprendia o alfabeto e começava o estudo da leitura, iniciando com o primeiro versículo da Bíblia. Isso dos estudos que eles tinham dentro de casa. Então eles tinham muitos cultos no lar. Inclusive, quando o pai estava ausente, ela assumia a direção dos cultos, a ponto de que até a vizinhança foi impactada por esta unção e presença e veio participar com eles. Ele veio de origem pobre, isso é relatado em sua história,
mas o seu pai conseguiu, com o Duque de Buckingham, um lugar para que ele estudasse em Londres, na Charterhouse. E ele foi para lá. A história vai dizer que lá ele começa a estudar, ele vai dar de frente com uma realidade do mundo, diante de muitas tentações, mas ele permaneceu orando, buscando e temendo a Deus como um grande homem de Deus. Logo depois ele foi para Oxford e lá ele aprendeu, aperfeiçoou-se, tornando-se proficiente nas línguas do latim, do grego, do hebraico e também do francês. Então ele se destacou muito não só espiritualmente, mas intelectualmente. Ele era muito disciplinado. Ele levantava às 4 da manhã. Segundo a história, vizinhos, as pessoas reclamavam que eles começavam a cantar hinos às 5 da manhã. Isso é interessante. Ele começou separado ao diaconato e assim foi crescendo através do jejum e oração. Ele se dedicou a pregar para os doentes, visitando os enfermos, os encarcerados, e também ele ganhou a sua primeira alma. Diz a história que ele foi a um enterro do pai desta pessoa e lá ele conseguiu convencer essa pessoa a aceitar a Jesus. O que acontece na vida de John Wesley é que ele achava que a salvação dele se devia pelo fato dele não ser tão ruim para com o seu próximo e pelas boas obras que ele fazia. Mas isso é a primeira fase do seu ministério, porque quando ele vai para os Estados Unidos, ele fica cerca de 2 anos naquele lugar, ele vai perceber que ele estava equivocado. Então o ministério dele é mais ou menos dividido em 2 fases. A fase que ele pregava para salvar os outros e não tinha certeza da sua própria salvação, e a fase que ele teve uma experiência grande com Deus e teve certeza que a salvação dele não vinha pelo que ele era de fato e os seus esforços, mas simplesmente pela graça, por uma obra acompanhada de uma fé em Cristo e na graça de Cristo por ele. Ele fala muito, perseverou em oração com seus amigos. Falo aí de George Whitefield, amigos de escola, e tanto que George Whitefield, ao ir na América, viu o impacto da presença de John Wesley na América. Uma vez ele pregando no lugar, o baile que estava próximo se fechou, porque as pessoas deixaram de ir para o baile para ouvir a sua mensagem. E o Whitefield testifica isso, que quão poderoso é o ministério de John Wesley, como ele o apreciava. Interessante que eles fizeram uma correlação, dizendo que um pastor prega em média 100 vezes ao ano. E John Wesley pregou cerca de 780 vezes no ano, durante 54 anos. Então não é só a quantidade de pregações, mas o tempo ao longo dos anos que ele manteve se fazendo isso. Isso mostra uma dedicação muito poderosa. Inclusive, ele gozava de uma boa saúde. O seu pai ordenava que ele corresse 3 voltas quando ele foi estudar, em volta do quarteirão, para que ele tivesse saúde para cumprir a obra que Deus tinha com ele. Ele vai falar de muitos materialistas, alguns deles, como Thomas Paine e Voltaire, que nos seus dias de morte gritaram pedindo a Deus que tivesse uma chance diante de Deus. E ele fala que se esses materialistas que não creem em Deus terminaram seus dias chamando Deus, porque os pecadores que ele pregavam vivos, mas mortos pelo pecado, não poderiam gritar diante da convicção do Espírito Santo que levavam os seus ouvintes a sentir a presença de Deus. Seu público variava de 3 a 20 mil pessoas, diz a história. O que é interessante é que ele passou por muitas perseguições também. A história vai dizer que muitas vezes foram insultados. Em Moorfield também relata-se o caso que os inimigos do evangelho acabaram com o culto. Eles destruíram a mesa que João estava em cima para pregar.
A casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes. Outra coisa, em Wednesbury, aconteceu também deles destruírem casas, roupas, móveis, deixando muitos desabrigados por causa da fé, expostos à neve, a temporal. E muitas vezes Wesley foi apedrejado, arrastado como morto na rua, e certa vez foi espancado na boca e no rosto, na cabeça, até ficar coberto de sangue, diz a história aqui deste grande homem de Deus. Mas, segundo ele, a perseguição maior era dos de dentro, os seus próprios irmãos que eram religiosos, que o chamavam de fanáticos, de paroleiros, de impostores. Segundo ele, isso doía mais do que a agressão física que ele às vezes recebeu pregando o evangelho. Ele andava muito a cavalo, muito a pé. Durante esses momentos ele até escrevia seus sermões. Leu não menos de 1.200 tomos, a maior parte enquanto estava andando nas suas viagens a cavalo. Escreveu uma gramática hebraica, outra em latim, algumas em francês e também em inglês. Então diz ao todo que ele escreveu mais de 230 livros, é o que diz a história. Ele atribui a sua vida longa aos exercícios físicos, à vida ao ar livre, a não se preocupar com problemas, ansiedades com as lutas, com as dificuldades. Enfim, ele também se cuidava fisicamente, isso é muito importante para se destacar, por isso ele viveu bastante. Foi chamado de o homem de um livro só, ou seja, o homem da Bíblia, né? Isso que no latim é Homo Unius Iberi. O que é interessante que ele falando sobre o jejum, ele diz aqui num artigo, é necessário permanecer sozinho e na presença de Deus, enquanto jejuamos e oramos, para que Deus possa mostrar-nos a sua vontade e dar-nos direção nos dias de jejum. Devemos afastar-nos o mais possível de todo serviço, de fazer visitas e das diversões, apesar de essas coisas serem lícitas em outras ocasiões. Um homem muito entendedor da palavra, dedicado ao verdadeiro sentido das doutrinas bíblicas. O texto vai dizer que em 7 de outubro de 1790 ele pregou pela última vez fora de casa sobre o texto: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Nós sabemos que após a morte do seu irmão, que faleceu com 85 anos, juntamente também sua esposa já havia falecido, a história diz que ele foi praticamente obrigado agora a continuar sua jornada sozinho. E Wesley continuava a trabalhar. Com a idade de 85 anos, seu irmão Carlos foi chamado para o Senhor. John Wesley sentou-se perante a multidão, cobrindo o rosto por causa das suas lágrimas. Em 2 de março de 1791, com a idade de 88 anos quase, ele completa aí a sua carreira terrestre. E durante toda a noite anterior à sua morte, os seus lábios, diz a história, não cessaram de louvar ao Senhor, adorar o Senhor, pronunciando palavras bíblicas de adoração. E ele exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então levantou as mãos como se fosse o sinal da vitória e novamente repetiu: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Às 10 da manhã, enquanto os crentes estavam perto do seu leito, ouviram ele fazer uma oração e dizer adeus. E assim ele passou para o Senhor. Calcula-se e mede-se que 10.000 pessoas passaram em desfile diante do ataúde para ver o rosto daquele homem que tinha um rosto que brilhava como de um anjo. E assim ele foi honrado, foi enterrado às 5 da manhã. John Wesley nasceu, criou-se em um lar onde não havia abundância de pão, mas com a venda de livros de sua autoria. Inclusive o seu irmão, o próprio irmão, foi ajudado com isso. O seu irmão Carlos transformava muitos sermões de Wesley em hinos. Era um homem muito dotado na parte da música e
o que ele vai mostrar é que, ao falecer, ele deixa no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. Segundo rumores da história, diz que uma vez, em um passeio de escola, na hora de voltar-se, vendo sobre um lugar reservado onde John Wesley orava, voltando, a professora sentiu falta de um jovem, foi lá, novamente no local histórico, em homenagem a John Wesley, procurar este menino e encontrou ali, perto da cama onde John Wesley orava, uma criança colocando os joelhos nos 2 buraquinhos que tinham no chão, de tanto John Wesley orar ali. E esse menino dizia: me dê a unção de John Wesley. Quando ela pegou este menino de volta, o nome deste menino era Billy Graham. Pregou em todos os países, foi considerado o maior evangelista mundial da América do Norte, mas, segundo alguns estudiosos, ele pregou em todos os países menos um, porque houve um local que na época que ele pregava não era considerado um país, foi ser considerado depois. Então dizem que ele pregou em todos os países menos um, e tamanha foi a repercussão e influência de John Wesley na vida deste jovem, de milhões de pessoas que viviam entre a riqueza e a extrema pobreza, e diante de toda essa desigualdade social, John Wesley conseguiu dar esperança aos corações e mostrar que o Evangelho, o amor de Deus, pode sim mudar muitas coisas. Que Deus abençoe. Mais uma biografia rápida aí. Um abraço, beijo no coração.